Questão 3. Uma moto foi adquirida por R$ 12.000. Seu proprietário leu em uma revista especializada que a cada ano a moto perde 10% do valor que tinha no ano anterior. Suponha que isso realmente aconteça. Use uma calculadora para responder as seguintes questões. Letra A. Faça uma tabela para representar o valor da moto depois de 1, 2, 3 e 4 anos após a sua aquisição. Pessoal, a gente tem aqui que a moto, no momento que ela foi comprada, ela custa R$ 12.000. E ela vai perder 10% a cada ano que passa, tá? Cada ano que passa, ela perde 10%. Se você se lembra de matemática financeira, vai ficar muito fácil de resolver. Se não lembra, presta atenção aqui, tá? Na letra A, ele quer que você monte uma tabela com os valores. Então, eu tenho uma coluna do tempo, certo? E eu tenho uma coluna do valor dela em reais, ok? De acordo com o tempo que vai passando. Então, no momento que ela foi comprada, eu tenho igual a 0. E essa moto, ela custa R$ 12.000, está escrito no texto. No tempo igual a 1, ela perde 10% do seu valor. Então, eu vou ter que multiplicar 12.000, que é o valor que ela tinha no ano anterior, vezes 0,9. Para quem não entendeu de onde veio esse 0,9, vamos lá. 12.000 representa 100%. 100%. Se ela está perdendo 10% do valor, então ela só custa agora 90% do seu valor. Só que eu não posso colocar 90% lá no cálculo, eu tenho que usar a taxa unitária. E 90% é o mesmo que 90 sobre 100, ou seja, 0,9, ok? Então, continuando aqui a questão, vou multiplicar por 0,9. E quando você fizer isso, você vai encontrar como resposta, R$ 10.800, ok? Vamos lá, próximo. T igual a 2. Quando o tempo é igual a 2, já se passaram 2 anos, a minha moto agora ela custa R$ 10.800, ok? Vezes 0,9, porque ela perdeu 10% do seu valor. E aí, fazendo as contas, vocês vão achar R$ 9.720, ok? Ano 3. Ano 3 é igual o valor que ela tinha no ano anterior, 9.720, perdeu 10%, então vou multiplicar por 0,9. Fazendo as contas, vocês vão descobrir R$ 8.748. E o último ano que ele pede aqui, T igual a 4. Então, eu pego o ano anterior, 8.748, vezes 0,9. Perdeu 10% do valor. Então, eu encontro um valor de R$ 7.873. E nesse caso, ainda temos os centavos. Então, com isso, a gente respondeu a letra A, ok? Pessoal, teria uma maneira mais rápida para a gente estar representando isso, se a gente já soubesse qual é a função, ok? Então, antes mesmo de fazer a letra B, que ele pede em 7 anos, para não continuar com esse né, montando tabela até o 7, né, eu vou montar a função. Todas as vezes eu falei isso num vídeo de apresentação de função exponencial. Toda vez que a gente mexe com valorização ou desvalorização, a gente usa a fórmula do montante. Vocês sabem que a fórmula do montante é igual a capital 1 mais ou menos I elevado a T. E quando você usa para mais? Quando você está falando de valorização. E quando eu uso menos? Quando ele está desvalorizando, que é exatamente desvalorização. É justamente esse caso da moto, que ela está desvalorizando. Então, eu vou trocar, apenas isso. Eu vou trocar essas letras para fazer mais sentido na questão, tá? E a questão vai ficar muito mais simples. Eu posso reescrever essa fórmula do montante da seguinte maneira. Valor final da moto é o valor no início que multiplica 1 menos, porque ele está perdendo, a taxa elevado a T. Então, eu montei uma nova fórmula baseada na fórmula da
de juros compostos. Vamos ver então como é que vai ficar. Por exemplo, com T igual a 3, se fosse o caso, tá? O valor final da moto vai ser o valor no início, 12.000, 1 menos 10%, elevado a 3, certo? O valor final da moto é 12.000 vezes 0,9 elevado a terceira, certo? E isso vai ser o mesmo valor de R$ 8.748. Esse é o valor final da moto, ok? Então, fica muito mais simples se você sabe qual é a função que você tem que usar. Tranquilo, pessoal? Professora, mas como que chega nessa fórmula, né? Porque ali a gente foi usando, diminuindo, né, os 10% a cada valor final. Então, pessoal, como que eu chego na fórmula? Então, T, trocando aqui a caneta, apaga, caneta certa, ok. No T igual a 0, essa moto custava R$ 12.000, ok? No T igual a 1, ela perdeu 10%, então 12.000 vezes 0,9. Vocês observam que tá a mesma coisa que eu escrevi antes, tá? No segundo ano, no T igual a 2, perdeu mais 10%, que é a mesma coisa, gente, de fazer 12.000 vezes 0,9, perdeu mais 10%, 0,9, ou seja, 12.000 vezes 0,9 ao quadrado. T igual a 3, vai ser 12.000, que era o valor no início, perdeu 0,9, perdeu 10%, perdeu 10%, perdeu 10%, que é a mesma coisa que 12.000 vezes 0,9 elevado à terceira. E acho que já deu para vocês perceberem o que está acontecendo. Vamos lá a última vez. Perdeu 10% no primeiro ano, 10% no segundo, 10% no terceiro, 10% no quarto, que é a mesma coisa que 12.000 vezes 0,9 elevado a 4. Pessoal, por um tempo desse qualquer, um Tn, por exemplo, qual vai ser a fórmula? Vocês conseguem perceber que o que mudou foi exatamente o expoente? Ó. Então, eu posso escrever 12.000 vezes 0,9 elevado a n, ok? Então, a minha função aqui, né, escrevendo já respondendo a letra C, ficaria assim, V é igual a 12.000 vezes 0,9 T. E com isso, eu já respondi a letra C e consigo descobrir o valor da moto em qualquer ano, ok? Respondendo então a letra B, ele quer em 7. Então, fica assim. O valor dela em 7 anos é 12.000 vezes 0,9 elevado a 7. E aí, como ele fala para você usar a calculadora, vocês vão descobrir quando sendo R$ 5.740, ok? É aproximadamente aí esse valor. Tranquilo? Então, é interessante vocês entenderem essa estrutura de como montar a função. E observa que, em relação ao primeiro exemplo, eu não tenho que me preocupar com o expoente, porque, no caso desse aqui, a desvalorização ocorre de ano em ano, e não de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. É de ano em ano que ocorre a desvalorização. Por isso que eu não tive que me preocupar com a medida com o valor do expoente, ok? Pessoal, agora vem uma série de exercícios contextualizados para vocês, tá? Levem a sério esses exercícios que são extremamente importantes, ok? Até mais.